Graça e paz, igreja querida, mais uma quarta doutrinária na vida da gente, mais uma chance que nós temos do Senhor de aprender com a palavra de Deus. Irmãos, vocês já pararam para pensar no grande privilégio que a gente tem quando isso acontece? Tem muita gente que pensa que quando Paulo falou que os crentes, nós temos a mente de Cristo, em 2 Coríntios 16, finalzinho do versículo, tem gente que pensa que Paulo estava falando a respeito de um dom misterioso, de um superpoder, mas não é isso não. Ele estava falando simplesmente da capacidade que o nascido de novo, que nós, que eu e você, que nascemos em Cristo, temos de compreender a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo. Todo aquele que tem a mente de Cristo, ele é natural que ele anseie por entender a palavra de Deus, que ele deseje estudá-la e compreendê-la. E é um privilégio porque somente nós, somente aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, podem fazer isso, podem realmente desfrutar desse entendimento que é dado pelo Espírito Santo com relação às coisas da palavra de Deus. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos tem abençoado essa igreja com oportunidade atrás de oportunidade de se aprofundar no conhecimento dEle pela palavra. Nos nossos cultos de doutrina, a gente tem sido ricamente conduzido pelo Espírito de Deus com relação a conhecer a Deus mais profundamente. Nesse período agora, a gente tem estudado a primeira das cartas da prisão, que é a carta de Paulo aos Efésios, uma carta sermão que Paulo enviou para as ovelhas dele ali na cidade de Éfeso, para os santos escolhidos do Senhor que habitavam ali naquele lugar. É uma carta cheia de verdades que são muito ricas, cheia de ensinamentos que ecoam, que reverberam até nós no dia de hoje, irmãos. E a passagem que a gente vai estudar hoje, nessa noite de hoje, é Efésios 4, do versículo 25 até o versículo 32, que ao menos na versão da Bíblia que eu uso, que eu mais gosto, que é a Revista Atualizada, ela é intitulada de Exortações à Santidade. E a gente sabe que esse título ele não é inspirado, a Bíblia ela não foi feita já dividida em capítulos e versículos, mas embora esse título ele não seja inspirado, ele resume de maneira apropriada a mensagem que está apresentada aqui nessa passagem que a gente vai ler. E o texto que Paulo apresenta, ele começa fazendo uso de uma expressão, que é justamente o comecinho do versículo, a expressão por isso. E antes da gente continuar, eu quero lembrar aos irmãos que, como a gente já disse, Efésios é uma carta. E sendo uma carta, ela não foi escrita assim, dividida, ela foi escrita de modo corrido. Então, a gente sabe que os assuntos que Paulo trata em Efésios, eles estão interligados, uma coisa puxa a outra. Então, quando Paulo usa essa expressão por isso, ele remete os leitores da carta dele àquilo que ele havia acabado de mencionar, aquilo que ele havia acabado de ensinar às pessoas que leriam aquela carta. Vocês lembram? Espero que os irmãos lembrem. Só nesse capítulo 4, para resumir rapidamente, Paulo já falou de como a igreja deve viver em comunidade, a igreja deve estar unida como um só corpo, nos versículos de 1 até o versículo 6. Paulo fala também de como cada crente ele deve atuar enquanto indivíduo, usando aquilo que Deus lhe deu, o dom que Deus lhe deu, para servir tanto a Deus como a seu próximo, quanto aos outros, os irmãos da igreja, e ao próximo em geral, nos versículos 7 a 16. E por fim, imediatamente antes desse texto que a gente está fazendo uso hoje, Paulo fala de como a vida daqueles crentes, daquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, ela deve ser diferente da vida dos incrédulos, de quem ainda não possui Jesus como Salvador. Paulo ensina aqueles irmãos que o velho homem e as práticas do velho homem, elas precisam ser deixadas para trás, para que o novo homem, que foi nascido em Cristo, nascido de novo, para que esse novo homem prevaleça. Isso a gente vai ver dos versos 17 até o verso 24. Então, quando o apóstolo Paulo diz por isso, é como se ele dissesse, por conta dessas coisas que a gente acabou de tratar, que eu acabei de ensinar a vocês, de vocês estarem unidos, de vocês servirem a Deus com o dom que Deus deu a vocês, servirem a igreja também, e de vocês viverem uma nova vida, uma vida em santidade, por conta dessas coisas, por isso, e aí a partir daí, Paulo começa a apresentar
maneiras práticas de colocar aquilo que eles aprenderam, os assuntos que ele tratou, no dia a dia daquelas pessoas. Paulo sai do mundo das ideias, do mundo dos conceitos e passa a direcionar atitudes para que aqueles crentes possam aplicar no seu cotidiano, na sua vida, no dia a dia, e para que eles possam viver de verdade aquilo que eles aprenderam do apóstolo. E já no primeiro versículo desse bloco que a gente vai ler, no verso 25, está a primeira dessas atitudes práticas. E o verso 25 diz assim, leiam comigo, irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E assim, irmão, já de cara, Paulo trata de um assunto que é muito sério, que é a mentira, né? E se ele diz deixando a mentira, significa dizer que ao menos alguns daqueles irmãos da igreja de Éfeso, antes de conhecer Jesus, tinham o hábito de mentir. E eles precisavam abandonar essa prática para viver como santos, como pessoas chamadas pelo Senhor. Irmãos, esse é com frequência um pecado que a gente considera como sendo algo menos grave, né? A gente passa a mão, a gente tira por menos, e biblicamente falando não é assim. A Bíblia não vê a mentira dessa forma, né? Primeiro porque a gente sabe que diante de Deus não existe gradação de pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão. O que existe é pecado, e a gente sabe que o pecado, todo ele separa o homem de Deus. E segundo, porque em diversos textos que a Bíblia traz, que apresentam os pecados que deixarão tanta gente fora do céu, né? A mentira ela é apresentada de modo muito claro, ela é apresentada expressamente, né? Para refrescar a memória da gente, eu vou citar para os irmãos somente um desses versículos. Apocalipse 21, 15, que diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então não é algo simples, é algo muito sério, né? O próprio Jesus, o próprio Cristo nos ensina que a mentira é algo pertencente a Satanás, próprio de Satanás. Quando Jesus diz que no diabo não há verdade, e quando Jesus chama o diabo de mentiroso e de pai da mentira. Isso a gente acha lá em João 8, no verso 44. Então, novamente, mentir não é algo simples, mentir não é uma besteira, né? Não é algo que a gente deva tirar por menos. É uma atitude séria que precisa ser tratada. Mas também a gente não pode se iludir achando que apenas quando a gente profere algo que não é verdade, quando a gente fala uma inverdade, é que a gente se torna mentiroso. Apenas quem diz uma falsidade é que comete mentiras. O conceito bíblico é um pouco mais abrangente do que isso, né? 1 João 2,4 vai nos ensinar que o texto diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Que é o mesmo que dizer que quem afirma que conhece a Deus, em outras palavras, quem diz que é crente, mas não obedece àquilo que Deus diz, àquilo que está na Bíblia, mente. Né? Fazer isso é igual a mentir. E ainda, 1 João 4,20 vai dizer que se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ou seja, dizer que ama a Deus, mas odiar quem Deus ama, ao nosso irmão, também corresponde a falar uma mentira, né? A gente precisa ter cuidado, tanto para não encarar com naturalidade uma prática que a Bíblia claramente condena, como também para não deixar de considerar todos os aspectos que envolvem esse tipo de prática, irmãos. Mentir não combina com o novo homem, não combina com aquele que é nascido em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele ainda apresenta um motivo, né? Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Esse é um conceito que ele já vem falando desde antes, né? E a lógica é bem simples, irmãos. É muito clara. Se o olho vê um escorpião, ele engana a mão que está prestes a tocar naquela criatura que tem veneno, ou se o nariz sente um cheiro que é nojento, que é repugnante, ele vai passar a informação distorcida para o pé, que está prestes a pisar na fonte daquela coisa repugnante. Não, né? Um corpo bem ajustado, um corpo que funciona corretamente, não é assim.
As informações são passadas de maneiras corretas, porque as informações são direcionadas pelo cérebro, né? É a cabeça quem comanda. E assim também é na igreja. Se nós somos partes do corpo de Cristo, se nós somos membros uns dos outros, estamos unidos no corpo de Cristo, ele é o cabeça. É Jesus quem dá as ordens e a gente deve agir como membros uns dos outros, em conjunto e em verdade, sem mentir, sem distorcer as coisas. A segunda atitude prática que Paulo traz está apresentada no verso 26. Os irmãos vão ver que cada versículo traz uma atitude prática muito clara para que os irmãos coloquem, apliquem nos seus dia a dia. O verso 26 diz assim, a segunda atitude prática: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso porque, irmãos, irar-se, indignar-se, né, ficar zangado, sentir raiva, por si só não é um pecado, né? Há situações em que a gente é levado mesmo a sentir essas coisas, né? Esse sentimento, ele aflora, ele é inevitável, ele é até justificado, né? O próprio Jesus, ele irou-se, ele sentiu raiva, né? Uma raiva exacerbada, a palavra não é essa, uma raiva grande, num volume intenso, né? Basta a gente lembrar do episódio da purificação do templo. Lembram que Jesus, ele com um chicote feito de cordas, ele expulsa aquelas pessoas que estavam transformando o templo, a casa do Senhor, a casa de Deus, numa bagunça, né? Vendendo, trocando moedas, fazendo algazarra. E Jesus ali, irado, indignado, zangado, mas sem pecado. Ele age de uma maneira irada, mas Jesus em momento nenhum nunca pecou, né? O problema é o que a gente faz com a nossa ira, né? Muito facilmente a nossa ira ela pode se converter num pecado. Muito rapidamente as nossas atitudes, porque a gente está zangado, porque a gente está irado, elas podem fazer a gente perder a razão. Aí o versículo 26, ele termina dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? E esse é um conselho que Paulo aprendeu com o Salmo 4, versículo 4, que diz assim: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E não dá para consultar o travesseiro, muito menos para sossegar, se a gente não tiver deixado a ira de lado. Em outras palavras, resolva logo. É esse o conselho que esse versículo traz para a gente. Não deixa a raiva virar um ressentimento, virar uma mágoa, virar uma amargura, porque aí sim, aí a gente sai da situação de inocente, ainda que irado, para a situação de pecador, porque está deixando raiz de amargura florescer, né? Crescer, permanecer no nosso coração. Converse, arrazoe, argumente, corrija se for necessário, perdoe, faça o que for preciso, mas não peque. Ire-se e não peque, né? No verso 27, a terceira atitude prática já é diretamente direcionada por Paulo. O verso 27 diz assim: nem deis lugar ao diabo. Isso acontece com a gente muito facilmente, irmãos. A própria ira que foi mencionada no versículo anterior, ela pode nos levar a dar lugar para Satanás agir. Mas não somente a ira faz isso, né? Qualquer uma das inclinações da nossa carne, ela pode se converter, se tornar uma oportunidade para a ação do nosso adversário, do nosso inimigo, né? Satanás se aproveita e potencializa a maldade que já é existente em nós. Nós já somos inclinados a pecar, né? Quando a gente dá lugar à nossa carne, Satanás acha a brecha, a gente dá lugar a ele também. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Nós não podemos dar lugar ao diabo. O verso 28, ele traz a quarta atitude prática apontada pelo apóstolo. E o verso 28 nos diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. E aqui, irmãos, embora o versículo ele cite expressamente o ato de roubar, o desejo é muito mais falar de um princípio do que focar especificamente nessa atitude, no roubar em si. O intuito aqui é focar no princípio ensinado, né? É como se Paulo dissesse: o que quer que você fizesse antes, que era errado, que desagradava a Deus, não faça mais. Pare de fazer. Então,
que se prostituía, não se prostitua mais. O que vivia metido em confusões, não haja mais assim. O que era cheio de intrigados, não tenha mais intrigados em sua vida. Se você enganava, não engane mais. Se você sonegava, não faça mais. Se você vivia fazendo uso do famoso jeitinho brasileiro, pare de agir assim e assim por diante. Isso pode ser aplicado em qualquer atitude que a gente saiba que desagrada a Deus. Se a gente fazia assim antes de Cristo, depois que Cristo entrou em nossa vida, a gente precisa parar de agir assim. Antes que a atitude de cada um de nós, que a atitude de cada um daqueles crentes de Éfeso, que reverbera o conselho até nós hoje, antes que a atitude daquele que é crente, ela seja voltada para aquilo que agrada a Deus, para aquilo que glorifica o nome do Senhor e para servir ao reino de Deus e ao nosso próximo. Que a gente foque nisso e deixe as práticas do velho homem para trás. O verso 29 apresenta a quinta atitude prática, que é indicada por Paulo para os crentes daquela igreja e para nós hoje também. E o verso 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aqui, novamente, o significado é mais amplo do que a gente entende assim, numa primeira lida, rapidamente. Geralmente, a gente associa a palavra, o vocábulo torpe, a coisas como palavrões, como coisas que são obscenas, que são indecentes. E embora essas coisas estejam, sim, dentro daquilo que significa torpe, não é apenas a isso que esse texto ele se refere. Se você for pegar o dicionário mesmo, a definição de dicionário para torpe, você vai encontrar coisas como algo que contém obscenidade, que é indecente, algo que causa repulsa, que é asqueroso, que é nojento, algo que apresenta mancha, que apresenta mácula, que é sujo, algo que revela caráter vil, algo que revela um caráter maldoso, malvado, que é baixo, que não presta, que é indecoroso, que é infame. Então, irmãos, aqui a gente aprende que a maneira como a gente fala revela muito a respeito de quem nós somos. Por isso que a recomendação paulina para os crentes daquela igreja e para nós é falar unicamente. Ele não abre espaço para que seja de outra forma. É falar unicamente a palavra que for boa para edificação. E essa palavra ela tem que ser dada no tempo certo, ele diz conforme a necessidade, e ela tem que vir com um propósito definido, que é transmitir graça aos que ouvem a palavra que é dita por nós. Então a gente precisa sim ter cuidado com a maneira como nós falamos, para que a gente não encha o mundo ao nosso redor de palavras que sejam torpes, que no lugar de transmitir graça venham a destruir, venham a envergonhar o evangelho. O verso 30 apresenta a sexta atitude prática que é direcionada por Paulo. E, irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese. Se você não parou para memorizar, para prestar bastante atenção em nenhuma das atitudes que eu mencionei até aqui, que esse texto traz para a gente, se você quiser escolher só uma delas para decorar, memorize essa seguinte, aqui está citada no verso 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A gente recebeu do Senhor a graça de ter o Espírito Santo, irmãos, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habitando em nós. Por meio da ação do Espírito Santo, nós nos tornamos a habitação do Senhor. Ele está para sempre conosco, através do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo é o selo, ele é a garantia de que nós pertencemos a Deus, somos propriedade de Deus e que nós um dia seremos tomados por Ele, quando nós formos redimidos completamente, no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A gente costuma nomear a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Essa ordem é só para a gente entender, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele faz coisas que só pessoas conseguem fazer. Ele tem habilidades que só pessoas têm. O Espírito Santo ensina, ele consola, ele guia, ele intercede por nós, ele sente ciúmes. E o texto fala uma delas, o Espírito Santo se entristece. Irmãos, dentre as coisas que são estúpidas, que são desgraçadas, que um crente pode escolher fazer, eu, Jane, acredito que essa é uma das piores delas. Causar entristecimento
ao Espírito Santo do Senhor, né? Muito melhor e muito mais inteligente é buscar dar ao Espírito Santo alegria, é viver uma vida de acordo com a vontade que Ele tem para nós, né? Que é tão claramente expressa na Bíblia. Basta a gente ter o interesse de conhecer, né? E ter a capacidade, né? A ação volitiva de estar submisso a ela, de nos submeter ao que o Espírito Santo tem para nós. Às vezes a vontade dele, frequentemente, né? Na maioria das vezes, eu ouso dizer, a vontade dele é diferente da nossa, mas a gente sabe, a gente aprendeu que a vontade dele é sempre a melhor. Ele sempre vê o todo, ele enxerga o propósito de cada coisa e a gente muitas vezes escolhe errado. Então que a gente busque viver uma vida alegrando o Espírito de Deus, dando a Ele espaço para agir em nós e agindo em nós, agir através de nós em outras vidas. E aí, irmãos, nos versículos restantes, Paulo agrupa uma série de sentimentos e de ações que esses sentimentos eles podem causar e que de uma forma ou de outra já foram abordados no que foi mencionado antes. Mas ainda assim, Paulo dá ênfase a essas coisas e ele dá essa ênfase através do uso do contraste. Paulo faz muito isso, ele gosta de usar uma coisa colocada em comparação à outra. O versículo 31, ele começa a fazer isso, ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, que são sentimentos, e aí ele passa a atitudes, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim, toda malícia. E esses são sentimentos e atitudes que são claramente associados com o caráter do velho homem, com o caráter de quem nós éramos. Essas eram atitudes comuns a nós antes de nós nos convertermos, antes de nós, na realidade, sermos convertidos, sermos encontrados por Jesus. E aí no verso 32, Paulo reforça, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí é o outro lado da moeda, né? Essas atitudes, essas sensações, elas descrevem o modo de proceder, o modo de agir do novo homem, o modo de ser daqueles que nasceram de novo, que nasceram em Cristo Jesus, nasceram do Espírito, né? É como se Paulo incentivasse as ovelhas de Éfeso, as pessoas para quem ele remeteu aquela carta. É como se ele dissesse: se vocês são crentes, então vivam como crentes. Deixem o velho homem para trás, as práticas dele para trás, os sentimentos que ele tinha para trás, e vivem novidade de vida, né? Até parece que ele conhecia o que João ia dizer lá na frente, né? Na ordem que está na nossa Bíblia, né? O que está escrito lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve andar também assim como ele andou, né? Se a gente diz que é crente, se nós somos cristãos, cristão literalmente quer dizer pequenos cristos, né? Era um apelido que os crentes ganhavam. A gente tem que viver imitando Cristo, a gente tem que se parecer com Ele, a gente precisa andar como Jesus andou. Ele é o modelo, a gente tem aprendido isso vez após outra, né? Jesus é o nosso alvo, é aquele a quem nós desejamos agradar e imitar. A gente quer que o mundo olhe para nós e enxergue a Cristo. Então a gente precisa andar como Jesus andou, em novidade de vida, como nascidos de novo, nascidos nele, né? Então, irmãos, normalmente esse seria o momento de trazer para a igreja as aplicações, né? As coisas que nós precisamos fazer para colocar os ensinamentos que nós tivemos no nosso dia a dia. Mas esse texto, para a gente, ele é toda aplicação, né? Esse texto do verso 25 até o 32, ele é tudo de atitude prática, né? Todo esse esforço de Paulo, né, de escrever e de enfatizar e de reforçar essas atitudes, tanto para a igreja de Éfeso da época, quanto para nós hoje, no intuito de que aquela igreja ela seja diferenciada, né? De que nós, como crentes, nós vivamos uma vida diferente, vivamos uma vida que as pessoas enxerguem a ação de Deus, enxerguem pessoas redimidas, pessoas que são realmente tiradas do pecado para o reino de Deus, né? E que assim, vivendo dessa maneira, a gente venha a cumprir o nosso propósito como igreja.
Propósito esse que a gente tem mencionado a cada culto de doutrina desde que a gente começou a aprender com Efésios, que eu vou citar para os irmãos novamente. O nosso propósito é pregar o Evangelho para toda criatura, em todos os lugares. Evangelho que explicita, que torna claro o eterno propósito de Deus, o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através delas. Através dela, da igreja, através de nós. Então, irmãos, muitas vezes a nossa vida ela vai ser a única pregação que os descrentes vão ver, né? Nós seremos a única Bíblia que muita gente que não crê em Jesus vai ler. E se a nossa vida ela não for diferente, se ela for apenas mais do mesmo, se ela for igual à vida de qualquer descrente, amarga, impura, do jeito que qualquer pessoa que vive distante de Deus viveria, qual é o alcance que essa pregação tem? Como é que essas pessoas vão ser alcançadas se a gente não é diferente, se a gente não faz a diferença, né? Que os conselhos de Paulo, irmão, nesse texto que a gente acabou de ler, que é tão pequeno e tão profundo, eles iam a ser aplicados de modo prático por nós. É que a gente se torne não somente ouvinte, mas praticante da palavra que a gente constantemente tem sido ensinado pelo Senhor todas as semanas no culto de doutrina e a cada oportunidade que Deus nos reúne, seja presencialmente, seja online, né? E que nós, amados, venhamos a cumprir com excelência e com alegria o propósito para o qual nós somos chamados, que a gente alcance outros para Cristo e que vidas sejam redimidas através da ação do Espírito Santo nelas, mas nos usando como canal. Que seja assim em nossas vidas e que a gente se esforce por isso, irmãos, né? Que isso se cumprindo em nós, que alegria para nós, como crentes, e para o Senhor de ver que pessoas são salvas e que nós somos vasos obedientes, servos que cumprem aquilo que Ele nos mandou fazer. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te bendizemos, Senhor, e te louvamos porque o Senhor tem falado conosco constantemente, Senhor. Obrigada por nos ensinar, Deus, mais uma vez, de que a Tua palavra, Senhor, ela não é somente para ser ouvida, mas é para ser praticada, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos atuantes, Deus, e a sermos obedientes em tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, Senhor. Ser conosco durante toda essa semana, Senhor, e nos ajuda, Deus, a sendo desafiados por Ti, agir, Senhor, em prol do Teu reino e para a glória do Teu nome, Senhor, para que tantas outras pessoas sejam salvas, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de Te ouvir mais uma vez e Te oramos assim, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, irmãos. Fiquem com o Senhor.